Olá! Hoje eu vou falar sobre o meu primeiro livro que eu publiquei, que foi o livro Diário de Ingrid. É esse livro aqui que foi publicado, mas quando eu publiquei ele em 2023, ele tinha essa capa aqui. Era um e-book com essa capa. E eu vou contar a historinha dele pra vocês, a historinha de como eu publiquei. Eu comecei a escrever esse livro mais ou menos em 2005. Não sei se foi 2004, 2006, mas por aí, foi mais ou menos 2005. E eu só publiquei, ele só ficou pronto em 2023. Então eu acredito que ele demorou cerca de 18 anos. Não que eu tenha escrito por 18 anos, mas eu consegui dar um fechamento nele só em 2023. Por quê? Porque eu escrevi o começo, até metade do meio, ficou. Aí depois eu não sabia para qual caminho seguir. Não sabia se eles iam ficar juntos, se eles iam ficar separados, se eles iam morrer, se eles iam casar, se iam separar. Não sabia qual o final deles, não sabia o que eles iam ser, não sabia nada. E comecei a escrever vários começos de finais, vários rumos, então ele ficou muito... Eu fiquei perdida e ele ficou com vários finaizinhos. E o que aconteceu? Aí quando foi em 2023, durante essa época eu tava escrevendo outras coisas também. Enquanto eu escrevia o Diário de Ingrid, eu escrevia outros também. Escrevia contos, tal, poesias. Eu sempre participava de concursos literários, porque eu achava que para ser escritora eu precisava ser aceita por algum concurso, eu precisava ser descoberta. Eu não conhecia a escrita independente, eu não tinha redes sociais, eu não tinha conhecimento de nenhum escritor. Então, o pouco que eu sabia era o mundo dos concursos literários. Então eu prestava bastante concurso literário, eu nunca ganhei sequer um, nem uma menção honrosa, nada. Nunca ganhei nada, até hoje. Mas eu sempre acreditei muito, né? Então, tipo assim, eu tentar a sorte, eu tento, não tô nem aí, né? Vai que, né? E eu sempre acredito que um dia pode ser que eu ganhe alguma coisa. E tá certo que eu também não escrevo bem, né, gente? E eu escrevia pior ainda. Se hoje eu não escrevo bem, eu escrevi ainda pior. No entanto, eu acreditava muito em mim. Então, nessa parte, às vezes eu sou muito insegura comigo em relação a algumas coisas, mas em outras eu tenho muita confiança. Então, é meio estranho essa bagunça que faz. E fez com que eu tivesse coragem, em 2023, de publicar esse livro, o Diário de Ingrid, sem nenhuma revisão. Eu simplesmente peguei os pedaços que eu tinha espalhados nos computadores, em pendrives, em e-mails, juntei tudo, fiz a liga das partes que viu que estava mais completo, escolhi o final mais completo que tinha e que teria que escrever pouca coisa. Depois eu só fiz as ligas dos capítulos para dar a liga, né, para dar sentido. E publiquei. E publicar, gente, me deu muita vergonha, porque o prêmio Kindle Jovem, Kindle, geralmente, eles pedem para publicar antes de você concorrer. Então, para concorrer esse prêmio tem que estar publicado o livro. E eu fui lá e publiquei, morrendo de vergonha. Nem minha própria família sabia que eu escrevia, que eu estava escrevendo um livro. Nem minha própria família sabia, porque eu tinha muita vergonha. E escrever esse livro me deixou com muita vergonha, mas eu senti como se eu tivesse posado nua. Acho que pior, porque a nudez do corpo eu acho que ela não é tão vergonhosa quanto a nudez da alma, assim, sabe? E saber que saiu da minha mente, do meu cérebro, do meu coração, do meu íntimo, um livro, eu tive muita vergonha. Mas foi só o primeiro. Depois do primeiro eu não tive vergonha nenhuma mais. Aí pronto, aí deslanchou, aí fui publicando outro, mais outro, porque eu descobri que não importa, as pessoas que me conhecem não se importam e as que não me conhecem também não se importam. E mesmo as que leram e gostaram, né? Outras não leram. E tipo assim, a vida continua do mesmo jeito, não mudou nada, não tem sentido nenhum a gente ter medo, ter vergonha de publicar. Ninguém vai te crucificar por isso, tá todo mundo preocupado com a sua própria vida, né? Então, tipo assim, se você publica um livro, tá com vergonha, publica pra você ver. A vergonha vai passar rapidinho, por quê? Porque não vai mudar nada, né? Até porque esse livro também não tem nenhuma cena assim erótica, alguma coisa assim que me desse mais constrangimento. Não tem nenhuma cena assim que me constranja, é mais por ter saído de mim, que eu tinha vergonha, né? E foi isso. Então eu fiquei muito feliz por ter conseguido. Ele foi o meu divisor de águas, né, na minha vida, porque a partir de então eu comecei a publicar e eu publico independente. Só que aí, isso foi em 2023, publiquei esse livro sem nenhuma revisão, sem nada.
Só que aí em 2024 eu resolvi que eu queria, depois eu comecei a publicar. Em 2023 ainda publiquei mais uns contos e mais um outro livro. Esse livro aqui é Incoerência do Amor, só que na época ele não chamava Incoerência do Amor. Depois eu posso falar sobre ele. Publiquei esse daqui também em 2023 e publiquei uns contos também. Aí depois eu percebi que eu queria ser escritora, que eu queria ser, que meus livros fossem bons. Não queria que meu livro tivesse capinha do Word, sem revisão, não, eu queria que fossem bons. Aí fui lá, procurei uma editora, é uma editora gráfica, a editora Asba Literatura, que é a editora prestadora de serviços, que tem que pagar para publicar, né? E eu paguei, publiquei, então o livro tá com o e-book, tem o e-book na Amazon que tá R$10 e o livro físico tá R$100. Eu achei caro, mas né, é o preço que a editora que coloca o preço, né? E é isso. Aí eu fiquei muito feliz porque esse livro, gente, tem 20 avaliações na Amazon hoje e nota 4 e 5. Todo mundo que leu gostou do livro. Todo mundo. Eu conheço uma pessoa que leu e falou que o livro é chato. Todo mundo que leu gostou. É claro que tem gente que não lê porque já acha que não é legal. Mas já lê a sinopse e fala, não gosto. Aí tudo bem, né? Mas quem leu avaliou bem. E eu acredito na avaliação das pessoas sim, porque realmente é um livro muito bom. Então, é sobre uma adolescente que ela se apaixona platonicamente pelo motorista dela. E ela tem 16 anos, ele tem mais ou menos 22. E é uma paixão platônica. E eu gosto de paixões platônicas porque elas constroem muito a pessoa, elas ajudam muito a pessoa. Você não precisa viver um amor assim pra você. Às vezes, se você tem um amor só na imaginação, ele acaba sendo mais construtivo do que destrutivo, né? E aí foi isso. E eu comecei essa semana também agora, mudando de assunto, mas falando sobre o mesmo assunto, a fazer um cursinho da Academia Aberta do Santander sobre falar em público com técnicas teatrais. E vocês sabem que isso aqui é meu laboratório de comunicação para falar sobre livros, para falar, né? Para me desenvolver a minha comunicação. E eu percebi que eu tenho que respirar, falar mais pausadamente, postura, gesticular, e são coisas que eu tenho que treinar. E quando eu começo a fazer vídeo aqui, eu esqueço tudo o que eu aprendi e disparo, né? E tem que ser uma coisa mais leve. Também tá certo, né? Eu tô sendo aqui espontânea, não tô com nada planejado, né? Não tô lendo nada, não tem nota nenhuma, tô só falando. Eu acho que é mais pra eu acostumar também com a minha exposição. Aí a partir daí que eu já estiver mais solta, aí eu começo a tentar melhorar tudo, tá? Vamos ver o que vai dar, o que vai rolar, pra onde eu vou chegar. Mas eu acho que eu tô melhorando, tanto é que eu já não tô mais com vergonha de falar com a câmera. Tá certo que eu coloco outra capa no YouTube pra ninguém ver, né? Mas tá tudo bem. Uma hora eu chego lá, eu chego. Chega devagarinho, você vai ao longe, né? Tem uma fábula, né? Sei lá o que é que fala, um ditado. Tchau, gente, obrigada.